We're just going to go with it, and wherever we see a verse that we need to cite, we will. Todos acharam João capítulo 5? So John chapter 5 is in the New Testament. Se você achou, diga amém. Amém. John chapter 5, 1 through 14. Ô Paulo, encosta um pouquinho a porta, por favor, aí, para nós. Só encostar a porta aí. Ok. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a situações difíceis da nossa vida. Because we will all go through hard times in our lives. E situações que realmente machucam a gente. And certain situations that hurt us. O versículo 3 desse capítulo 5 de João Verse 3 in chapter 5 of John, nos mostra que havia ali uma multidão it shows that there was a great multitude there de enfermos, of people who were sick, cegos, who were blind, coxos, who were lame, paralíticos. people who were paralyzed. Você pode ler então comigo o versículo 3, vamos ouvir todos em português primeiramente, João 5:3, todos lendo comigo. Vamos lá? Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. Isso, todos que têm a Bíblia em inglês vão ler com o Rômulo agora, versículo 3. Todos que têm a Bíblia em inglês, pode ler. In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. Todas as vezes que o Rômulo for ler o versículo da Bíblia, você vai ler junto, tá bom? Você que tem a Bíblia em inglês, todos estarão lendo, não precisa o pastor repetir, não, você pode ler, tá bom? Muito bem, a gente vê aqui, logo no início do texto, todos acharam o Evangelho de João? Ajuda a Gisele a achar. You guys, it's not First John, it's just John. Gospel John. Gospel of John. It's right after Luke. Esse é Gospel John. Capítulo 5. Quando nós olhamos para o capítulo 5, When we look at chapter 5, os irmãos percebem you may see que havia uma festa dos judeus. that there was a party for the Jews. E no versículo 1 não fala que festa é esta, In verse 1, they don't say which party is this, mas os judeus comemoravam pelo menos três festas. but the Jews commemorated at least 3 feasts. Pode ser uma delas. It may be one of them. E então Jesus subiu para Jerusalém nesse dia de festa. So Jesus went to this feast in Jerusalem, E ele se depara com essa situação dessas pessoas doentes. and he gets to see these people who are sick. E eu creio que você observou bem no versículo 3, fala de uma multidão. And you may observe very well in verse 3 that it speaks of a great multitude. Multidão não são 2, 3, 4, é muita gente. A multitude is not 1 or 4 people, it's many people. E eu creio que você entendeu bem multidão de enfermos, I think you've understood a multitude of people who are sick, multidão de cegos, people who are blind, coxos, people who are lame, paralíticos. people who are paralyzed. O que é coxo? What is something who's lame? É uma pessoa que anda com deficiência. It's someone who doesn't walk very well. Ele pode, de repente, ter uma perna mais curta que a outra, One leg may be shorter than the other. uma perna aleijada que o dificulta, mas ele anda. One leg that may be crooked, but he may still walk. Então isso é um coxo. So this is what a lame is. E a Bíblia faz menção a alguém no meio dessa multidão. The Bible speaks of a person in this multitude, a specific one. Exatamente. A Bíblia diz até a quantidade, o tempo que ele estava doente. The Bible even states how long he's been that way. E eu gostaria que você então olhasse para a Bíblia para ver isso com detalhes. So that you look at the Bible to find the details. O que é que diz o versículo 5? What does it say in verse 5? Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. And a certain man
was there, which Todos had, com Rômulo, por favor. Todos os que estão com a Bíblia em inglês. and a certain man was there, which had an infirmity 38 years. Vocês podem perguntar, mas por que essa especificação desse tempo todo? You may ask why, are they given a specific time? Para você entender melhor que Lucas era médico. So you may understand that Luke was a doctor. Ele era o único que era médico dos apóstolos. He was the only doctor of the apostles. Então, como doutor, So as a doctor, como médico, as a man who practiced medicine, quando ele diz 38 anos, when he means 38, é muito tempo, it's a lot of time. não é verdade? Isn't this true? E a Bíblia faz menção a esse homem aqui que tinha essa enfermidade, 38 anos, And the Bible speaks of this man who has been sick for 38 years, porque é na vida dele que vai acontecer algo extraordinário aqui nessa mensagem. because it is in his life that something extraordinary will happen. E eu queria fazer um paralelo aqui nessa mensagem, I want to make something parallel to this message, porque o texto nos mostra aqui algumas verdades que devemos ter em mente because the text speaks of truths that we must have in our mind durante as situações difíceis também que nós enfrentamos. during our hard times as well. E quem é que não enfrenta situação difícil na vida? And who doesn't go through tough times in life? Todos. We all do. Você, You, eu, I, nós sofremos. we all suffer Em situações das mais diferentes. in different situations. Mas esse texto nos mostra aqui algumas lições importantes But the text shows us some important lessons que você e eu precisamos guardar. that you and I must grasp. O modo como Deus agiu, The way that he acted Ele continua agindo. and the way he continues to act. Eu gostaria então de que você dissesse comigo o tema da mensagem. So I'd like that you say with me the main idea of the message. A cura do paralítico em nossas lutas. Você pode repetir? A cura do paralítico em nossas lutas. The main idea is the cure of the paralyzed in our battles. A primeira lição que eu quero trazer aqui, First lesson that I want to show here ela está na parte A do versículo 6. it is in the first part of verse 6. Eu quero ouvir então a voz dos irmãos, lendo como pastor, no versículo 6, a parte inicial. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Até aí. In verse 6, in the first part it says, When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case. A primeira lição que eu quero deixar com os irmãos First lesson that I would like to leave with for you é que Jesus nos vê is that Jesus sees us e Ele sabe dos nossos and problemas. he knows our problems. Ele sabe do problema que cada um de nós He enfrentamos. knows the problem that we are all going up against. Se você observar o texto, diz a Bíblia, Jesus vendo-o deitado. If you observe well here, it says, when Jesus saw him lie, Com certeza Jesus também viu todos os demais naquela situação. Jesus also saw everybody else that was in the situation. Mas olhe bem que os olhos de Jesus agora estão focados em alguém que estava nessa situação 38 anos. But notice how Jesus focused his attention on this person that has been this way for 38 years. Com certeza o seu estado era mais crítico, Of course, his state was a lot more critical porque 38 anos. because it was 38 years. E quando você vai lendo o texto, você percebe que outras pessoas, quando entravam naquele tanque, eram curadas. And if you read the text, you see that people who jumped inside the tank were cured. Então, uma vez curados, eles iam embora. So once they were cured, they would go away. Então, Jesus vê esse homem. So Jesus sees this man. Ele vê o seu problema. He sees his problem. E, de acordo com o versículo 6, a parte inicial, And with accordance to verse 6, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. when Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case. Então, Jesus viu até a posição que ele estava. So Jesus even knew the position that he was in. Jesus sabia o tempo que ele estava, He knew how long he was there, passando por esse problema. going through this problem. E a Bíblia diz, e sabendo que estava assim há muito tempo. And the Bible states that, knowing he was like this for a long time. Então você não precisa dizer para mim o tempo que você está sofrendo. So you don't have to mention to me how long you've been suffering. O Senhor sabe de tudo. The Lord knows of everything. Porque Ele é que pode todas as coisas. Because he can do anything. Eu gostaria apenas que você entendesse isso, que o Senhor te vê.
I just want you to understand that the Lord sees you, e que o Senhor conhece exatamente o que você está passando, and He knows exactly what your problem is, exatamente o que você está enfrentando. what you're going up against. Você pode pensar, talvez, que Ele esqueceu de você, You may think that He has forgotten about you, Ele não vê e não sabe, that He doesn't see, He doesn't know, mas não é assim. but it's not like that. A Bíblia diz que vendo The Bible says that seeing aquele homem deitado that man that lied, e sabendo que ele já estava assim há muito tempo. and knowing that that man was there for a long time. Quanto tempo? For how long? 38 anos. 38 years. Você pode dizer, pastor, mas eu já estou sofrendo tem um ano. You may tell me, Pastor, I've been suffering for a Eu year. já estou sofrendo tem 2 anos. I've been suffering for 2 years, 10. for 10. Esse homem estava há 38 anos. This man was this way for 38 E years. nunca é tarde And it's never too late para Deus agir. for God to act. Agora ele vai agir no tempo dele. Now He will act in His time, Mas ele age. but He does act. Ele vê você. He sees you. Ele vê o que você passa na sua casa. He knows what happens in your home. Ele vê todas as situações. He sees every situation. Você acredita que Jesus está te vendo e sabe o que você está passando? Do you believe that the Lord is seeing you and knows what you're going through? Você crê nisso? Do you believe in this? Ele sabe o que você passa? Does He know what you're going through? Você crê que ele está te vendo? Do you believe that He is seeing you? Ou você não crê? Or do you not believe? Porque você tem 2 opções, crer ou não crer. Because you have 2 options, believe or not believe. Mas ele sabia que esse homem estava assim. But he knew that this man was this way. Viu que ele estava deitado. The way he lied on the floor, E sabia que ele estava todo esse tempo nessa situação. he knew that he was like this throughout this entire time. Então o Senhor sabe o que você está passando. So the Lord knows what's happening. Eu não sei quanto tempo. I don't know for how long. Pode ser que começou agora, Maybe it started now, já vem meses atrás, maybe months, mas não importa. but it does not matter. Deus sabe todas as coisas. God knows of everything. Então quero que você guarde essa primeira lição. Jesus nos vê e sabe do nosso problema. So I want you to grasp this first lesson, which is Jesus sees us and knows our problems. E a Bíblia diz então que Jesus vendo, And the Bible says when Jesus saw him, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. when Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case. Com certeza as demais pessoas que estavam ali, Of course, the other people who were there, eles tinham facilidade de chegar até aquele tanque. it was easier for them to reach the tank. Porque um coxo, Because someone who is lame como eu disse, é uma pessoa que anda com defeito, mas anda. is someone who walks crooked, but he can walk. Ele pode ter problema nas 2 pernas, mas anda. He may have problems in his 2 legs, but he is able to walk. O cego é cego, mas anda. The blind can't see, but may walk. E a Bíblia fala aqui de outras enfermidades. And the Bible speaks of other people, of other sicknesses. Até uma simples miopia nos nossos olhos é uma doença. Even a certain disease in our eyes is a sickness. Então não importa. So it does not matter. A situação crítica era desse homem, 38 anos. The critical situation belonged to this man of 38 years. Então diga assim, Jesus me vê. So say this, Jesus sees me, E ele sabe do meu problema. and he knows of my problems. Creia nisso. Believe in this. Agarre nisto. Grasp this. Porque a nossa esperança está no Senhor Jesus. Because we must wait for Jesus, and he'll do everything in his time. A segunda lição The ainda está no versículo 6. second lesson is also in verse 6. Agora você pode então ler comigo o versículo 6 todo. Vamos. Now we may read verse 6, all of it. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole? Eu quero perguntar para você qual era a posição que esse homem estava. I want to ask you what position this man was in. Qual é a sua resposta? What is your response? Deitado? He was laying down. E aí então Jesus agora, sabendo que ele estava nessa situação, So Jesus now, knowing that he was in this situation, 38 anos, after 38 years, estava deitado. he was lying down. Imagina um homem deitado, 38 anos. Imagine a man lying down for 38 years. Quanto sofrimento, How much suffering, quanta coisa ele não perdeu na vida. how many things he missed in life.